Boa noite, amigos. Boa Boa noite. noite. Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite aí estamos juntos, meditando na palavra de Deus. Que bom. Meu lado. O momento ele é especial, não é? Eu já falei para vocês, vou repetir. A gente começa aí a segunda-feira já organizando o tempo. Quando eu estou meio enrolado aqui no trabalho, a dona Sandra vira para mim e fala assim: não esquece, hoje tem live. Mas é 7h30, mas hoje tem live. Não deixa nada atrasar. E assim a gente, na segunda-feira, na quinta-feira, na sexta-feira não é tanto porque é uma classe, a gente chama de classe de professores, que a gente estuda um tema definido já aí há 5 anos atrás, não é? E a gente tem um guia de estudos que normalmente quem participa é eu, o Marcos, a Cristina, a Sandra, Claudinete também, Camila, a Wanda, né? É um, é um estudo mais dirigido, né? Mas a gente sempre tem essa preocupação de, na hora marcada, a gente está aqui. Só quando há um imprevisto mesmo, que aí não tem como. A gente não pode controlar, né, os imprevistos. Mas, para a gente começar aí o nosso estudo, a Mavi também está aí conosco, Maria Vitória, seja muito bem-vinda. E ela falou assim: olha, eu vou estar de férias esse mês, eu quero, pelo menos os dias que der, eu quero participar aí com vocês. Então, seja muito bem-vinda, Mavi. Aqui, Mavi, todo mundo participa, todo mundo dá a sua opinião, tá bom? Você tem que tomar cuidado com a Letícia, porque a Letícia, ela se empolga, né, Letícia? Mas a Maria Vitória é quem? Que eu estou vendo que ela é bem íntima de Sim, todos aí. e olha, é esse sorriso bonito. É o Então, relógio hã? dele que pega a gente no pulo. Ele já tem até preparado. Beleza. Gente, é, Claudinete, por favor, peça as bênçãos de Deus por esses momentos. Ok. Querido Pai, nesse momento, Pai amado, que estamos aqui reunidos na Tua presença, te pedimos, Pai, a Tua presença conosco, Pai amado. Usa o pastor Lutevan para que ele venha falar do Teu amor, Pai amado. Fala na boca dele, Senhor amado, e abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender as Tuas Amém. palavras, querido. Amém. Esteja conosco, Pai amado, aqueles que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar e aqueles que vão ver depois, Pai amado. Toma todos em tuas mãos, cuida de cada um de nós com a tua misericórdia. Abraça-nos com teu amor, Pai querido. Te peço tuas bênçãos nesta noite, é o que te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver lá cá atrás como que ela está. Aham. Me deem só um segundo, por favor. O tema de hoje, Letícia, realmente é um tema muito interessante. Vale a Sim. pena a gente tê-lo aí né, diante de nós, porque todos nós, indistintamente, estamos envolvidos, não é? Todos nós estamos envolvidos. Todos nós passamos aí por esse ciclo da vida, ou ciclos da vida, não é? Então vamos lá. Está aqui. Só me digam aí quando chegar para vocês, tá bom? Chegou? Agora sim. Ah, Chegou. maravilha. Maravilha. Quando a gente olha essa imagem aí, com o título Os Ciclos da Vida, o que te vem à mente? Família aí, Oi? ó. É família. Família? Não, não, pelo incrível que pareça, Camilo, não é família. A Não é. idade. Idade, nascimento, Ah, adolescente, adulto e a velhice. exatamente, isso aí, então, veja, Ih, gente, eu tô no final. Que isso? Tá nada? são os ciclos da vida. Agora, essa pergunta aqui, eu gostaria que vocês participassem dela. Olha só.
Opa, vem cá, pergunta. Aí, qual é a melhor fase da vida? Diga aí. Agora, hoje, É hoje, Paulinho? hoje, o que já passou não volta mais. E o futuro só Deus sabe. Então é hoje que é o É, melhor dia legal, da minha vida. legal. Vamos lá, Mavi, diz pra gente aí. Eu acredito que você seja a mais nova do grupo aqui hoje. Depois, Os outros já estão tudo velhinhos. Depois sou eu, o mais novo, tá? Ô, Mavi, para você, qual a melhor fase da vida? Bom, faltando assim, eu que não tenho muita experiência de vida, né? Muitos anos, assim, mas eu acho que, não sei, eu acho que independente de fase, acho que é o tempo em que a gente passa com Jesus, né? Ok? Assim, Bom, olha só. Paulinho falou que é hoje, porque a gente não tem poder sobre passado e futuro. Mavi disse que a melhor fase da vida é essa que a gente passa com Jesus. Mariana, vamos lá. O que você me diz disso aí? Diz pra gente. Qual a melhor fase da vida? Ah, eu também acho que é o hoje, né? Igual, Hoje, tipo assim, né? a gente Aham. não tem que voltar ao passado e nem saber o futuro também. Sim. Acho que o hoje, na presença de Deus, né? Sim, Melhor. sim. Ó, você já juntou o que a Mavi falou, mas o que o Paulinho falou. Vamos lá. É. Claudinete, o Hum, que você pensa a respeito? Então, Não. realmente, não tem como a gente voltar atrás. Eu acho que é o momento agora. Uhum. Vamos lá. Wanda. eu? Wanda e Camilo aí. Qual é a fase da vida? Eu? Sim, só tem você de Wanda. Ora. Não, eu tô aqui pensando, melhor fase esse neném aí, quando eu era neném. Melhor fazer hoje mesmo, presença. Melhor fase é quando a gente é neném, não tem dor, dor pode ter, não tem problema nenhum, não tem. É verdade, é verdade. Tudo que vocês falaram aí é muito. É Melhor muito... fazer agora mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na nossa vida, teve algum momento que você olha, faz lá uma retrospectiva e você diz assim: puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu queria viver de novo aquele momento. Ser criança. Ser criança, É. você já, você já parou para pensar nisso? Que você, Pequeno é. que você teve momentos na sua vida que, se você pudesse, você não teria saído daquela fase? De tão boa que foi, de tão agradável que foi? Olha, eu acho que eu posso falar dessa fase da sensação gostosa que eu tive quando eu fui conhecendo a mensagem da igreja. Toda aquela revelação ali que eu fui tendo através dos estudos, o conhecimento sendo cada vez mais acrescentado, é uma sensação tão maravilhosa de seus olhos serem abertos, que esse é um dos momentos que eu olho e falo, se eu pudesse, eu voltava para lá para sentir isso tudo de novo. Que legal. é legal, Mavi, muito bom isso. E isso aí é gostoso mesmo. Pergunta para a Sandra, ela está quietinha aqui. Sandra, e aí? Qual a melhor fase da vida? Quando eu era jovem, quando eu era jovem era muito bom, era cheio de planos, cheio de sonhos, a maioria não cumpriu, era muito bom, era muito melhor. Mas tá bom, sou muito grata a Deus aonde eu tô, só tenho que agradecer a Deus. Eu digo para vocês que uma das melhores fases da minha vida foi quando meu filho nasceu, porque eu pude ver o milagre de Deus. Diante de tantas coisas erradas que a gente faz, né? É, às vezes a vida torta que a gente viveu lá atrás no passado, e quando você tem uma criança nas mãos, nos braços, uma criança perfeita, aquilo ali é algo assim tremendo, né? Eu ficava vendo meu filho, né, Robert, pequeno, e eu ficava pensando, meu Deus, que momento agradável.
e foi um momento que a gente trabalhava tanto que, mesmo assim, eu não consegui aproveitar todo ele e passou muito rápido, né? Mas também dentro dessa fase, a gente teve aí momentos terríveis. Momentos terríveis porque, com, sei lá, poucos meses de vida, o garoto apresentou alergia a tudo, quase que alergia ao ar que respirava. Nossa. Então, essa parte foi muito desagradável, mas aquele momento de você ver a criança crescer, você poder brincar, você poder, enfim, partilhar e compartilhar isso aí, para mim foi muito bom, né? Foi. Agora a gente vai reviver um pouquinho isso aí de novo. Por quê? Vem uma netinha aí. Então, poxa, vai ser um pouquinho relembrar, né, aquele momento lá atrás. Mas sabe, tudo que vocês falaram aí é importante, tem a ver com a experiência de vocês, a nossa experiência, mas a gente não consegue ficar parado em uma fase, em um ciclo da vida. A imagem que nós vimos no início é a imagem, conforme o Paulo falou, de bebê, adolescente, adulto, velhice e depois da velhice. Ó, Né? Vem a morte. Mas sabe, esse ciclo da vida que nós temos aqui, a princípio, ele não foi criado por Deus para ele atingir essas quatro fases. A última fase, ela não existiria caso não tivesse acontecido o pecado. Então, sim, as crianças nasceriam, se tornariam jovens, sim, ou adolescentes, sim, e seriam jovens para sempre. Vocês, por um momento, vocês já pararam para pensar com que idade, vamos dizer, olhando assim, uma fase de idade, Adão, ao ser criado, com que fase ele se parecia? Adão já foi criado velho, não? Homem, não? Adão, Adão já foi criado? Homem, não foi, não? Sim, mas ele era um homem já aí entrando na terceira idade ou ele era um homem jovem? Acho que era um homem jovem. Exatamente, né? jovem, muito bonito. Com certeza, né? E Eva também, né? O casal ali criado por Deus, ele não teve a fase infantil, não teve a fase adolescente e não era para ter a fase de velhice. Uhum, Era para ter a fase que é jovem para sempre. uhum. O pecado veio que destronou tudo aquilo que Deus havia planejado para o ser humano. E o pecado, quando entra no mundo, ele não atingiu somente o ser humano. Ele atingiu toda a criação de Deus. Tudo foi afetado, ok? Esse texto aqui, ele é um texto impressionante. Está em Eclesiastes, capítulo 3. Quem gostaria de partilhá-lo conosco? Uhum. Alguém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou? Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar, fora tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Olha como que Salomão, ele, um homem inspirado por Deus, como que ele trata o tempo? Você vê, isso aqui são fases, né? São fases que todos nós passamos por ela. A natureza passa por ela, né?
E, querendo ou não, nós vamos vivenciar cada ciclo, cada fase dessa aqui na nossa vida. Teve uma coisa, Letícia, que Salomão não colocou aqui, porque eu não sei como é que ele ia colocar depois. Ele não botou aqui. É tempo de casar e tempo de, né? Pois é. Faltou Porque é isso. para casar e ficar casado, E não é fica para casado, separar. né? Não é É, o inverso, é casar e ficar casado. pois é. Mas olha só. Então, olhando esse pensamento de Salomão, a gente passa por fases e nas fases temos mudanças. E isso ocorre desde quando? Ah, Desde que nascemos? Eu acho que desde antes. A criança, ela está lá no ventre, ela também no ventre ela vai passando por fases. E depois que nasce, isso aí se evidencia de uma forma muito mais notória, né? Às vezes as mudanças elas são boas e às vezes as mudanças são ruins, são más. Às vezes a gente tem controle sobre essas mudanças. Olha, muitas vezes elas acontecem e a gente não consegue acompanhar a mudança. Então, veja, tudo tem um princípio, vocês concordam? Sim. Uhum. A Sim. Bíblia, a Bíblia ela começa, os primeiros versos de Gênesis 1, verso 1, lá diz assim, ó, no princípio criou Deus. Então, somente Deus é eterno. Somente Deus, ele é todo-poderoso. Ele não tem começo e ele não tem fim. Mas tudo aquilo que deriva de Deus, o que Deus coloca a mão para fazer, tudo aquilo tem um princípio. Então, quando você vai no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai encontrar lá o quê? No princípio criou Deus. Quando? Alguém sabe? Não, eu Quem não sabe? sei. O princípio, para mim, quando eu olho para a Terra, aí os cientistas eles dizem, a Terra tem bilhões e bilhões de anos. Mas quando eu venho para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela diz para mim que essa Terra de criada com vida, ela tem somente 6.000 anos. Não é? Então veja, o foco especial do capítulo 1 lá é a transformação da Terra. Querem ver? Abre em Gênesis 1, verso 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então é mais fácil da gente encontrar, né? E Apocalipse é o último, também fácil de encontrar. Gênesis 1, verso 1 e 2. Quem pode ler para nós? No Eu, princípio, criou Deus os céus e a terra. Uhum. 2. Dois também. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Letícia, se você fosse pegar esse verso 2 e usar uma única palavra para esse verso 2, que palavra você usaria? Qual era a condição da Terra? Abismo. Abismo? Marcos? É, Trevas, né? e- Se for uma é, palavra, né? Trevas. vazio, causa. A gente poderia colocar a causa ali também, né? Caos. Paulinha, falar alguma coisa? vazia. Vazia. Então, olha só. A primeira palavra que a Letícia falou, ela falou abismo. E a segunda palavra que o Marcos falou, caos. Essas duas palavras, elas estão no princípio, em Gênesis, e ela está também em Apocalipse, capítulo 20. Então, a terra era sem forma e vazia. Ela era um abismo. Estava vazia de pessoas, vazia de vida, vazia de luz, enfim. A terra, ela sofria uma ausência de muita coisa. Né?
quando você vai para Apocalipse, Apocalipse também vem dizendo para a gente que vai chegar um dia em que a Terra também vai estar ausente de muitas coisas. Uma delas é a luz, uma delas é a vida. Então a Terra vai estar em trevas. Então a Terra foi um abismo lá no início, um caos, ela vai se tornar um caos novamente, um pouco antes da vinda de Jesus. Ok? Então veja bem, Deus, um dia, ele toma essa Terra, vamos dizer assim, esse planeta sem vida, em trevas, um abismo, ele toma e ele começa a dar forma. A primeira coisa que ele fez foi acender a luz. Verso 3 diz: haja luz e houve luz. E assim vai até o verso 31 do capítulo 1, quando o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe, gente, você, às vezes a gente encontra uma pessoa, a gente vê uma pessoa que não faz muito o tipo da gente, a gente fala, nossa, que pessoa feia. Vocês já passaram por essa experiência? Infelizmente, Vamos ser sinceros. pode. Passou por essa experiência? Já, pô. Eu já, alguém já deve ter falado comigo também. Você pode até falar que não. Isso é assim, com certeza. Né? Veja bem, quando a gente acha isso, Beleza. ausente de beleza. Essa, Claudinete, seria a forma mais singela, mais educada de falar e tudo mais. Né? Ok, mas sabe, Já ouvi uma expressão hum, que é meio pesada, que fala assim: a beleza tá no sangue, só falta circular. aham. Aí, se é o Rian que está perto, ele fala assim: mas o coração está gelado, está parado. Bom, gente, olha só. Cada pessoa que foi criada nesse mundo e que existe nesse mundo hoje, 8 bilhões de pessoas, cada pessoa traz no seu DNA a assinatura de Deus. Olha que coisa linda. Traz no seu DNA a assinatura de Deus. Então, quando a gente, ou por brincadeira, ou falando sério, enfim, quando a gente faz um comentário, essa pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, entenda uma coisa. Ou eu estou concordando, ou eu estou discordando daquilo que Deus fez. Ele criou todas as pessoas, não é? E o negócio interessante é que Deus, ele olha para cada uma das suas criaturas, ele olha como pessoas lindas, não é? A Sandra e eu, nós conhecemos um pastor que ele dizia assim, para qualquer pessoa, você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo, não é? Não importa a aparência, você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo, né? Foi por você que Jesus morreu, então você é especial, não é? Ontem mesmo eu ouvi a mensagem dele, ele falou isso. Falou, né? É um pastor peruano, né, Sandra? O programa lá na Bahia. Isso. Então ele fala sempre isso. Você é a pessoa mais linda que Deus tem nesse mundo. Agora, olha só, olha aí as fases. O primeiro quadro ali, você vê Deus criando o ser humano, trazendo o ser humano à vida, e esse ser humano ele foi criado o quê? Parecido com Deus. Se você pega aí Gênesis 1, verso 26, você vai encontrar 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha domínio sobre os peixes, enfim, sobre tudo. Então entenda uma coisa: o homem ele foi criado, o ser humano ele foi criado parecido com Com Deus. Deus. Parecido com Deus. Nós é descendente do macaco. Olha, eu, Já ouviu falar que tem gente que diz que a gente é descendente do macaco? sim, olha, mas eu vou dizer uma coisa para você, Claudinete. Hum. Crer nisso exige muito, mas muito mais fé Hum. que
do que crer que você veio das mãos de um Deus Aham. poderoso. Então, eu prefiro continuar com a Bíblia. Eu acredito que você está. É porque eu já ouvi já ouvi muita gente falar isso, mas eu creio nisso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, o que acontece? Essa ideia, ela surgiu no mundo lá finalzinho do século XVIII, XIX para início do século XX. Uhum. Ou seja, vamos dizer assim, Satanás trabalhou na mente de uma pessoa Uhum. e, vamos dizer assim, que Para terminar essa história. trouxe para o mundo a questão da evolução, não é? Que Uhum. os seres vivos na Terra têm bilhões e bilhões de anos, veio lá da ameba, veio da água e criou rabo, perdeu rabo, né? Virou isso, virou aquilo, até chegar no ser humano de hoje. Ô, gente, de vez em quando eu passo a mão assim, não tem nada aqui não. Eu não sou, não. Eu fui criado em mais semelhança de Deus. E ponto. Só Satanás que tem um rabo. O que é que Satanás fez? Satanás ele veio para confundir a cabeça dos outros, não é, Mariana? É verdade. Ele veio para confundir. E olha, Claudinete, Uhum. como que tem pessoas nesse mundo que creem nisso aí que você falou, como se, Verdade, verdade. se Eu fosse. trabalhei com uma moça, senhora, ela me falava que, uma vez ela me falou que a gente era em mais semelhança ela me falou que nós éramos descendentes do macaco. Aí eu falei, eu não, dona Célia, eu sou em mais semelhança de Deus. Aí ela, eu também. Eu também não, né? Então, o texto sagrado ele vem dizendo que a Mariana foi criada em mais semelhança de Deus, que o Adão e a Eva foi criado em mais semelhança de Deus, que o Paulinho foi criado em mais semelhança de Deus. Ok? Então, essa é a informação que a gente tem na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel, ela é fidedigna. Agora veja, Satanás estava contente com esse homem criado perfeito? Não. Não. O que que ele fez? Ele chama a atenção de Eva, faz ela duvidar de Deus, e o ser humano perfeito, imagem e semelhança de Deus, agora entra numa outra fase. Qual é a fase? É a fase da dúvida. Eva, o que faz? Dando ouvidos ao inimigo, come do fruto e dá também ao seu marido. E agora eles passaram para uma fase, um ciclo de vida tremendo. Por quê? Foram expulsos do Éden. Não podiam mais conviver naquele lugar que também era a casa de Deus. Gente, bom, esse quadro aqui ele retrata o Deus Todo-Poderoso criando um homem perfeito, Satanás colocando dúvidas no ser humano, ele cedendo a essas dúvidas, a essa mudança, e agora não podiam mais permanecer ali no Éden, ali no jardim, onde Deus, cada tardezinha, vinha estar com eles. E as fases que o ser humano iria viver a partir desse momento, poderia dizer para você que não era nada agradável, não era bom. E se você toma aí o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, você vai ter isso aí estampado, né? Deus ele diz, olha, pela decisão que vocês tomaram, a terra vai produzir, você vai ter que trabalhar na terra, você vai ter que, com o suor do teu rosto, adquirir o alimento, está em Gênesis 3,19. No capítulo 2, verso 17, vem dizendo que a terra sofreria uma maldição, não é? Enfim, são as fases pós-pecado. Mas, veja, aquilo que Deus criou na natureza, muitas coisas permaneceram inalteráveis. Olha só, Deus ele coloca no céu luzeiros, o sol, a lua, estrelas, e a palavra de Deus vem dizendo que ele colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, também fez as estações. Afinal, quantas são as estações? São 4. Ah, quatro, muito bem, eu tinha esquecido disso, né? Então, ele
esse ciclo natural não foi alterado com o pecado do ser humano, não é? E quando você vai para Isaías 66, verso 23, você vai encontrar algo tremendo lá também. Lá vem dizendo que na nova terra, quando esse mundo for restaurado, os ciclos de noite, dia, as estações, mês, ano, semana, eles vão continuar como nós os temos hoje. Então veja, estão aí as estações: outono, inverno, primavera, verão. Em qual estação nós estamos hoje? Primavera. Final do inverno. Ah, Letícia, muito bem. Finalzinho do. Poucos diazinhos para primavera. Exatamente. Nós temos aí mais o que? 14, 13, 14 dias para começar a primavera, né? E depois vem o verãozão aí, e isso se repete a cada período, né? E isso aqui também se repete diariamente, né? Você tem a noite, você tem o dia, né? E assim vai, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Bom, esse ciclo que você está vivendo hoje, os cientistas chamam ele de ciclo circadiano, ou pode ser chamado também de ciclos biológicos. E outros chamam isso aí também de relógios corporais, né? Que regulam as funções do nosso corpo. Por exemplo, se nós nos demorarmos aqui, agora são 8 horas e 11 minutos. Se nós nos demorarmos aqui 2 horas, o que vai começar a acontecer com vocês aí? E comigo aqui também? Sono, né? Vai vir, né? Sono. A gente vai começar a bocejar e daqui a pouco a gente vai se desligar de tudo que está sendo falado aqui, por quê? A mente já está dizendo: olha, eu quero dormir, eu quero dormir. Chegou a minha hora de dormir. E eu já estou com sono. Eu também. Como é que é? Eu já estou com sono. Eu Já está com sono, né? E outra coisa também. O menino que trabalha conosco, ele vai chegando esse meio-dia, ele chega para mim e fala assim: olha, está na hora de eu almoçar. Tudo isso está dentro desse ciclo biológico, né? O sono, o acordar, ok? Tudo dentro disso aí. Então, em outras palavras, existe certo grau de regularidade até mesmo no nosso corpo, ok? Até certo ponto, existem ciclos por toda parte, não é? A gente viu nas estações, no dia e também em cada um de nós, ok? Vamos lá. Quantas pessoas tem nesse mundo? 8 bilhões? 8 bilhões? 8 bilhões de pessoas. Gente, vocês sabiam que não tem uma pessoa igual a outra? Muito louco, né? Letícia, eu vejo esses risquinhos aqui no meu dedo, as digitais. Não existe uma pessoa igual a outra em digitais. É muito perfeito, né? Não existe uma pessoa igual a outra em DNA. 8 bilhões de pessoas. Se você pegar desde lá do início, quando Adão foi criado, até hoje, eu não sei quantos milhões de pessoas já passaram por esse mundo. Muita coisa, né? Muita, mas não tem nenhuma igual à outra. Cada pessoa tem as suas características singulares. Eu vou perguntar a vocês, o que é criatividade para vocês? Inovar. Perfeito. E aí, Paulinho, o que é criatividade para você? Criatividade? Criar coisas.
Mas aí já está na criatividade, né? Inovar. Inovar? Ok. Ontem eu assistia um documentário daquele Steve Jobs, que foi um dos Fundadores da Apple. da Apple. E o camarada, Ele ele era um criou. visionário, né? Oi? Ele era um visionário. O quê? Olha, Paulinho, vendo aqui sobre ele morreu com câncer, né? Me parece câncer no E- pâncreas. Isso. E até o último dia que ele trabalhou na Apple, ele estava criando coisas novas. Sim. E existem regiões do mundo aí que Samsung, Xiaomi, eh, as pessoas descartam. Não, nós só queremos Apple, Apple. Então, eu quando olho para esse camarada, ele era criativo. Ele inovava, sim, ele inovava. Mas eu pergunto para você, Deus é criativo? Muito. Espera aí. Nós temos 8 milhões de pessoas hoje no mundo, todas elas diferentes. Eu acho que ele é incomparável. Não dá nem para Mega, botar mega adjetivo criativo. para ele. Uma vez eu perguntei a uma pessoa e ela me respondeu de uma forma que eu falei, eu não posso descartar esse pensamento. Eu perguntei, fulano, o que é criatividade para você? Ele falou assim, é fazer a mesma coisa milhões de vezes, de Só forma, que diferente, né? forma Fazer diferente. milhões de vezes diferente, né? Exatamente. Ué, Thomas, Thomas Edison também, que criou a lâmpada, aí o cara falou assim para ele, ele falou, não, ó, ele tentou mais de 50 mil vezes, ou 5 mil vezes. Aí o cara falou assim, mas tu errou. Ele falou, não, eu fui fazendo formas diferentes. É verdade, né? Ué, para descobrir a luz. Deus, é isso aí. Já imaginou se ele tivesse parado lá atrás? Não havia Não sei, lâmpada hoje, né? alguém iria descobrir, não teria sido mérito dele, né? Mas veja, Deus, ô Mariana, Deus é criativo. Ele Uhum. tem 8 milhões de pessoas nesse mundo e não tem uma igual. Todas. Você pode até encontrar pessoas parecidas, sósias, mas elas são diferentes. Os gêmeos da mesma placenta, eles também são diferentes, muito diferentes. Não é? Você olha assim, você não nota diferença. Mas tem diferença no humor, tem diferença no gênio, tem diferença no gosto. Sim. Uhum. Então você já deve ter conhecido pessoas gêmeas é, e totalmente diferentes, né? Outra coisa que eu gostaria de tratar com vocês. Olha só, as diferenças, elas somam? Uhum. As diferenças somam? Sim, com certeza. Com Vamos. certeza. Imagina, gente, esses 8 milhões de pessoas com características singulares no mundo, elas somam, ok? Então, olha só, de certa maneira, essas diferenças são importantes. Por quê? Primeiro, nos tornam únicos. Não há ninguém, não há outro igual a você. Tem uma Uhum. música que fala sobre isso, né? É assim nessa aqui. Né? Não há outro igual a você. Você é único, né? O que Igual. Então, isso aí significa que todos nós temos algo para quê? Compartilhar com o outro. Compartilhar com o outro. Algo que outros não têm. Você tem algo que a pessoa não tem. A pessoa tem algo que você não tem. Então, há o compartilhamento, né? Em suma, nossas diferenças, o que que elas fazem? Elas nos permitem ser uma bênção para outras pessoas. Então, as diferenças, elas somam. Bem, na nossa vida, existem aí acidentes de percurso, ok? Alguém já sofreu acidente de carro? Já. Tá. E eu também.
Eu dei PT no carro. E aquilo ali, naquele dia, mudou a nossa vida, mudou a minha vida. Deixei de fazer algumas coisas que eu fazia, não é? Então, olha só, houve um filósofo grego que viveu lá entre o ano 535 e 475 a.C., Heráclito. Ele diz assim, olha, não há nada permanente, exceto a mudança. Vocês já repararam como que a gente muda cada dia? Pensa. Uhum. Eu, eu tenho uma conhecida que ela diz assim, vocês estão olhando para mim? Eu tenho uma pele de pêssego, não é? A gente pega uma criancinha, realmente, você olha para a criancinha, a pele dela parece de pêssego, mas quando ela chega no último estágio da vida, a pele dela já parece um maracujá engavetado. É uma verdade. É verdade. Tem gente, que fala assim, puxa vida, eu tô com um pé de galinha aqui. Não, tem gente que tem um galinheiro inteiro na cara. O que acontece? Pensamento? Gente, o que é isso? São as mudanças. Uhum. Veja, aquela pele de pêssego, de repente os poros começaram a ficar visíveis, a pele perdeu a elasticidade, o colágeno e tudo mais. E o que aconteceu? Virou maracujá. Virou um maracujá. Então, vocês estão rindo, mas é sério. É É, verdade. ele disse, olha, nada permanece para sempre. Nada permanece. Mas o povo hoje tá dando um jeito no maracujá para ele ficar lisinho sempre, para sempre. Olha, ô Letícia, Realmente. por exemplo, com todo respeito a ela, você olha a Ana Maria Braga. Qual a idade de Ana Maria Braga? Ela não tem mais nem movimento quase no rosto. Veja, ela não pode rir direito, não é? É, Não tem nem mais... todas dá muito certo, né? Mas É tem a Grace. muita gente aí que. Não, veja, é verdade, as pessoas. Quando exageram, né? Porque quando faz um negócio mais sem exagero, ainda dá para fazer, mas ainda fica os pezinhos de galinha. Mas quando exagera, fica igual a Ana Maria Braga. Gente, deixa eu dizer para vocês. O que acontece? Por que que as pessoas recorrem a cirurgias plásticas, ao esticamento aí da pele e tudo mais? Rian, seja bem-vindo, tá? Deus te abençoe. Boa noite, Boa obrigado. noite. Deus abençoe também. Rian, a gente já falou de você agora há pouco. Você tinha que ter chegado um pouquinho mais cedo para você confirmar. Olha, eu nem te conto, a correria que estava tão grande, só consegui chegar agora. Mas que bom que você chegou. Deus te abençoe. Amém. Então, gente, veja, por que que as pessoas recorrem aí a cirurgias plásticas, a botox, a ácidos, isso e aquilo aplicados na pele? Eu não aceita o que não consegue aceitar. A realidade, nós não fomos criados para envelhecer. Nós não fomos criados para morrer. Isso é um elemento estranho para a gente, não é? E o pecado, ele fez com que o ser humano sofresse todas essas mudanças. E a mudança, ela acontece na vida da gente de modo inesperado. Pode ser a perda de um emprego, pode ser uma doença que repentinamente apareceu, pode ser a morte prematura de uma pessoa querida. Então, todos nós, na vida da gente, ela passa por, ela passa por mudanças, não é? Então, a gente, a gente tem na Bíblia esse personagem. Alguém se lembra? Alguém sabe se a vida desse homem, Jó, sofreu mudanças? Muitas, né? Muitas, muitas.
Alguém quer compartilhar algumas mudanças da vida de Jó? Perdeu Que os ele era milionário, né? Ficou pobre. Depois ficou rico de novo, em 10 vezes mais. Eu acho que uma mudança na pode colocar que foi completamente irreversível foi a questão dos filhos, né? Porque não é, quando foi restituído, não foram os mesmos filhos. Mas a riqueza também não foi a mesma. Sim, mas estou falando mais de filho, assim, mas ele ficou rico de novo. Mas os Uhum. filhos Ô, Lotervan, interessante quando a gente olha para a história de Jó ali, né? Jó ele passou por uma experiência, né? Que a gente nunca vai passar, né? E essa experiência ali, você vê que a fé de Jó, ela muda no final, né? Não é uma experiência que não foi uma experiência fácil, né? Porque envolveu ali perdas e mudanças, né? Mas no final ali aquilo transformou também a fé dele, né? Você já ouviu falar sobre Jó? Oi? Mariana, Oi, já ouviu falar sobre Jó? sim, Sim, né? Olha só, Paulinho falou que ele era milionário, e era. Era o homem mais rico da sua época. Eu vou dizer para você que era o homem mais rico que tinha no mundo naquela época. E, de repente, ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Chegam para ele e dizem assim: Olha, todos os teus filhos morreram hoje, os 10. Aí chega um outro servo e diz assim: Olha, bandos lá de salteadores deram sobre as ovelhas, sobre o gado, sobre a tua riqueza, e você foi espoliado, você foi roubado de tudo. Gente, olha, fogo desceu do céu e consumiu isso, consumiu aquilo. Aí você olha para Jó, um homem que, segundo o próprio Deus, era íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem, em um dia ele tinha tudo e no outro dia ele não tinha nada. Isso no capítulo 1. Quando você vai no capítulo 2, de um momento para o outro, esse homem também sofre uma mudança. A única coisa que ele tinha era saúde. E de repente ele foi tomado por uma enfermidade, tipo uma lepra, que corroeu o corpo dele do topo da cabeça à planta do pé. Não tinha nada assim são em Jó. Os amigos dele, só para vocês terem uma ideia, foi visitado por 4 amigos. Os amigos chegaram, viram a condição de Jó. Eles ficaram dias apavorados. Eles não tinham palavras para falar com Jó. Era algo assim totalmente anormal vamos dizer assim, a tudo aquilo que eles já tinham visto. Então, não sei quanto tempo Jó ficou nessa condição, não é? Mas quando você chega lá no final do capítulo, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E tudo aquilo que Jó tinha lá no início, agora ele teria em dobro. A riqueza foi em dobro. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia, no último capítulo, vem dizendo ainda que das moças daquela época, as filhas de Jó eram as mais lindas. Então, olha a mudança. Quanta mudança teve na vida de Jó. Se você olhar bem, você vai ver que Jó ele teve cerca de 6 mudanças na vida dele. Ok? A gente pode ver isso mais depois, né? Então, veja só, o que a palavra de Deus ela traz para a gente. Nem todas as mudanças são negativas, vocês concordam? Sim. É mudança que é positiva. Imagina, Marcos, que você está lá trabalhando no hospital, o diretor do hospital chega para você e diz assim: Olha, Marcos, a partir de outubro, você vai ganhar uma promoção, você vai sair do setor que você está e você agora vai liderar um setor.
e o teu salário vai ser 10 vezes mais. Poxa, maravilha. Poxa, né? Recebe, recebe. Né? Olha, possivelmente uma promoção no trabalho, não é? Isso aí, por que que não pode acontecer? Ou talvez você conheça aí o seu futuro cônjuge, também é uma. Recebe? Quem É recebe? comigo? É comigo? É comigo? Não é? Gente, mas são mudanças, né? Tem muita mudança boa, sim, Muita lógico. mudança boa. Não é só mudança ruim, não. Tem Agora, muita mudança boa. e todas essas mudanças boas a gente recebe com alegria. Elas vêm assim como algo que vem preencher a gente, né? Então a gente tem que valorizar essas mudanças também. A gente poderia dizer que essas mudanças, elas são mudanças positivas, não é? Bom, agora veja. Você vai lá no livro de Jó, você vai ali até a metade do livro de Jó, você vai encontrar as seis grandes perdas de Jó. Olha, ele perdeu as propriedades, ele perdeu a sua força para o trabalho, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde, ele perdeu o apoio da esposa, ele perdeu o incentivo dos amigos. Aí estão aí, as seis mudanças, né? Podemos dizer que o mundo de Jó, ele virou de ponta cabeça, cabeça para baixo. E sua vida familiar também tornou-se um caos. Gente, eu conheci um rapaz que ele perdeu a família naquela tragédia que teve aí, a última, que ali no Morro da Oficina, aqui em Petrópolis, muitas pessoas morreram. Ele era meu cliente e ele perdeu a família. Meses depois, eu chegando para o sócio dele, eu perguntei, e aí, como é que está fulano? Ele falou assim, Lutervan, ele também conversa com a gente aqui e tudo, mas ele não superou isso. Eu pergunto, como superar? Como superar uma mudança tão radical? Essa mudança, Jó experimentou. Só que de uma forma muito mais exacerbada, muito maior, que ele perdeu tudo. Não é? De um dia para o outro, ele perdeu tudo, tudo versus tudo. Agora, o ser humano, ele forma hábitos. Sim, Muitos, né? A gente se apega a esses hábitos. Sim. Mariana, falando Sim. um pouquinho do teu pai. Eu conheci um pouquinho teu pai, porque o tempo que ele ficou aqui com vocês. Teu pai tinha hábitos, Tinha. e você reparou que esses hábitos na velhice, eles se tornaram mais fortes. Uhum. Menina, isso aí, isso aí está acontecendo com a gente. A gente está formando hábitos que quando a gente chegar numa idade mais avançada, esses hábitos eles vão fazer parte da vida da gente, vão fazer parte do caráter da gente, da nossa personalidade. E olha, mudar esses hábitos é algo quase que impossível, não Uhum. é? A gente, a gente não muda com facilidade. Quando você falou, Mariana, lá no início, a melhor fase da vida é aquela que você está vivendo, mas na presença de Deus. Sim, é verdade, né? Somente Deus pode operar uma mudança em nossa vida. Tem um texto que até foi alvo de estudo nesse final de semana, que está em Ezequiel capítulo 36, verso 26. Vamos ver lá? Ezequiel capítulo 36, verso 26. Vamos lá. Ah, a gente passa ali o meio da Bíblia, você vai encontrar ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes.
Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Se alguém não achar aí, me diga que eu oriento. É Velho Testamento? Está em que livro, Mariana? Eu tô em Cantares. Depois, passa Cantares, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Eu tô em Mateus. Passa? Passou muito, passou muito. Volta. Deu um salto muito grande. Oséias. Antes um pouquinho. Antes. Oséias, Daniel, voltando. Oséias, Daniel e Ezequiel. Ezequiel. Isso. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Achei. Mariana, lê para a gente, por gentileza. Uhum. O 26 e o 27. Tá. É vós darei um coração novos e porém dentro de vós um espírito novo. ju- é, É que eu não estou conseguindo enxergar direito, que a minha Bíblia é muito pequena. Alguém ajuda aí, Mariana? Deixa eu continuar. Pode. Vou começar de novo, tá bom, Tá Mariana? bom. Tá bom. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Olha só. Nós temos condições de mudar nossos hábitos? Nós temos condições de mudar nosso coração? Não. Então, Deus ele nos faz uma proposta. Ele diz assim: olha, eu vos darei coração novo. Vou tirar de vocês o coração de pedra, o coração duro. Vou dar para vocês o coração de carne, ou seja, o coração sensível, o coração vivo. Vou colocar dentro de você, desse coração o meu espírito. Vou colocar dentro desse coração as minhas leis, os meus mandamentos. Enfim, eu vou dar poder a você para viver uma vida nova. Ok? Então, isso aí, a proposta que Deus nos faz é a proposta de desconstrução. Ok? Eu tenho um amigo aqui no grupo que ele adora desconstruir. Ele é um perigo com uma marreta. Né, Gabriel? Ele é um problema com a marreta. Ele sai quebrando e sai refazendo, né? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus ele pega a nossa vida, ele desconstrói aquilo de errado que tem em nossas vidas e constrói novas ideias, novos conceitos, para que tudo se faça novo. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, se alguém está em Cristo, é nova Nova. criatura. Tudo se fez novo. Então, dentro aí dessa ideia de mudança, dessa ideia de fases, de ciclos, existe algo chamado interatividade. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Interagindo. Vendo. Interagindo, não é? Interagindo, trocando ideias. Aquilo que, aquilo que eu estou apresentando para vocês, aquilo que vocês apresentam para a gente, isso aí está somando, não é? Então a gente está sendo uma bênção um para o outro. E Deus, ele criou o ser humano para interagir. Depois que todos os animais receberam nome,
Eles vieram em pares, em casais, para Adão, e Adão olhava assim e disse: Não, essa aqui é a dona vaca. Hum. O marido não seria o seu vaco. Então, não, vai ser o seu boi. Não, vai ser seu boi, não é? E assim vai. Ah, essa aqui é o cão, o cachorro. A companheira dele vai ser a cadela. Mas chega um momento que Deus me permite pensar isso, que Adão ele viu que todos os animais tinham o seu par. Somente ele não tinha. Somente ele não tinha. Aí é nesse momento que Deus diz isso aí, olha, não é bom que o homem esteja só. Ó, Falhei um ajuda. ajudadora, idônea para ele. Interessante, ô, meus queridos, quando Deus ele diz falhei uma ajudadora idônea para ele, quando você vai ver esse texto aqui, no original que foi escrito, a ideia é: farei para ele alguém que seja igual a ele, parecido com ele, que complemente ele. Por isso, a palavra idônea. Por isso a palavra idônea. Hã? Não é bom que um homem esteja só. Eu acho que o melhor casamento já feito nesse mundo foi esse aí, de Adão e Eva. Deus ele trouxe para Adão alguém que realmente era aquilo que era aquele ou aquela que Adão precisava. Sabe por que que deu certo? Ah, Não tinha sogra, hum, não tinha uma outra mulher, não tinha. Aí deu certo. Não tinha cunhado, não tinha cunhada. Não tinha primo, não tinha irmão, Ô, Paulinho, nada. o pastor Cláudio Duarte, quando fala disso, ele fala É, que o problema do casamento são os agregados. Eu já da Coca-Cola, lá. Os agregados que é um problema, né? É, A Sandra falou que o primeiro agregado aqui, quem é? A sogra. É sogra. Ó, vale lembrar, gente, tem sogras que são bênçãos, tem outras que são estorvos, né? Mas também tem noras que são bênçãos. Tem noras, é, e assim são genros também. Ok? aí. O também só fala da sogra, o sogro. Sogra, sogro, cunhado, cunhada. Ok, ok. Então, veja, isso aqui também é muito interessante. Por quê? Não fomos criados por Deus para sermos o quê? Semelhantes a uma ilha. O que é, como é uma ilha? Vamos colocar a ilha como um ser vivo. Como que uma ilha vive? sozinha, Isolado. coitada. Sozinha, isolado de tudo e de todos. A ilha ela não vai ao encontro de outros, ela fica lá parada. Então Deus ele não nos criou para quê? Para ficarmos parados, inertes, sem vida, imóveis. Não, ao contrário disso. Nós fomos criados como seres relacionais. Você vê isso lá no Éden, né? No Éden a gente encontra algumas coisas ali nos primeiros capítulos da Bíblia interessantes. O primeiro relacionamento que Adão tinha com outro ser vivo era com Deus. Até aquele momento que Deus diz: Olha, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele alguém que seja parecido com ele, que vai completá-lo. Aí começou a emprego. Né? Ok. Então veja, uma criança, uma criança quando nasce, ela já exige o que? Relacionamento. Tira ela do colo da mãe, ela faz um berreiro tremendo. Coloca ela no colo da mãe, ela sente o cheiro, ela ouve o batimento cardíaco da mãe e ela diz: Não, eu estou em casa, essa aqui é minha mamãe. Isso aí é relacionamento. Então, desde o nosso nascimento, a gente o quê? A gente depende de outros que são iguais a nós. Vocês já repararam, hoje, no século XXI, tem muitas pessoas que, ao invés de terem relacionamento com pessoas,
preferem colocar no lugar de pessoas, bichos, animais. Conheço um monte. Não é, Paulinho? Ai, o Ô, ser humano tá difícil. Ô, Letícia, O ser humano tá difícil. Mas eu não sou desse grupo aí, não. Eu tenho minhas duas gatinhas aqui, mas eu ah, não sou. Mas o ser humano tá difícil. Ô, Letícia, vamos lá. Tu não tá nesse grupo, não. Tem as duas gatinhas aí, mas tá na caça. Não, não, eu tô dizendo, não, mas aqui a gente está falando de todo tipo de relacionamento. E tem pessoas que realmente não querem mais ter contato com o ser humano mais, de tanto que já levou, né? Não querem mais estar perto de ser humano, né? Sabe, Letícia, a vida, às vezes, ela faz a pessoa ter tantos desapontamentos que ela opta por isso aí, colocar animais no lugar de pessoas. Eu via, há pouco tempo, uma senhora morreu e ela deixou a fortuna dela, um valor imenso, ela deixou para os animais como herança. É, uma ignorância, né? Mas, E aí, quem seria o gestor dessa fortuna? Com certeza seria uma pessoa, porque os animais não iam lá no banco sacar, né, pagar com Pix. Né? Não, gente, não é? é. Então, muitas e muitas pessoas têm optado que, por isso, cansaram que do relacionamento interpessoal, é, sabe? Vai chegar um tempo para essas pessoas que esses animais de estimação não vão conseguir suprir o vazio que somente pessoas preenchem e somente Deus preenche. sim, com certeza. Gente, isso aí é inevitável. Pessoas que, Nenhuma pessoa completa esse vazio. Nenhuma pessoa completa. não é? Eu diria, né, Letícia, que nenhum animalzinho de estimação completa esse vazio. Ah, não, sim, mas Né? assim, eu digo assim, eu acho que só Deus mesmo. Ah, sim, sim, entendi. É nesses termos. Sim, sim, é verdade. Mas para isso você vê, tem que haver relacionamento para Deus Sim. completar, É, não é? Tem que haver a permissão, não é? Então chegará um tempo que esses animaizinhos não vão poder suprir o que somente um ser humano é capaz de suprir e aquilo que somente Deus é capaz de completar. eu acho que isso já é uma coisa que a gente já está vivendo, né? Porque o ser humano está tão bitolado e tu vê que eles estão tratando como se fossem crianças. Então eles já estão tentando, mas não estão conseguindo. Mas estão, né, fazendo umas loucuras, né? Mas não estão conseguindo. Então cada vez estão fazendo mais e mais. Sabe uma loucura maior? A gente olha pessoas escolhendo animais de estimação para suprir aí, de repente, uma carência. Sim, Gente, hoje, o que são esses bebês reborns? sim. É É outro pior do... absurdo. Gente, é pior do que um animal de estimação. Animal de estimação, pelo menos ele corresponde ao carinho que você dá. E, e essas coisas, esses robôs que estão... Isso é diabólico, isso é diabólico. Então, gente, olha só. A célula mais completa criada por Deus para interatividade é a família. É a família. Ali a gente aprende a ter relacionamento. A gente aprende dentro para ter relacionamento fora. E como é que está a família hoje no mundo? Perdida também. Tão caos, não é? Tão Sim. caos. Na família, todos vivem um em função do outro. Isso é aprendido para a gente transportar isso para o mundo. Mas não é isso que está acontecendo. Olha, com todo respeito a pais que fazem isso, mas, gente, eu vejo aí no dia a dia da gente, mães com seus bebezinhos, praticamente recém-nascidos, saindo cedinho no frio, deixando numa creche, passa o dia inteiro sem o filho. Quando chega no final do dia, vai, traz para casa, dá um lanchinho, coloca para dormir. Que tempo essa criança teve para entender a interatividade da família? Tá, mas às vezes é necessidade mesmo, né? Sim, sim, mas não foi isso que Deus criou, não é? A família, o que que ela é de Deus? Ela é um projeto.
Aqui a gente encontra, olha só, os três ciclos, né? O bebê, ó, vamos dizer, o jovem e os idosos. Isso aqui é um ciclo, um círculo que se completa. Tinha que ter mais dois aí, né? Sim, sim. Hã? Porque só tem um pai e uma mãe aí. Tinha que ter os outros dois, né? O Tem, ó. sogro e a sogra, Ah, dos sim, dois lados. a gente não sabe de quem são esses aqui. Ok, ok, né? Esse- Mas você vê o que? Aqui é a continuidade da vida, sim. né? É a continuidade da vida. Isso aí é maravilhoso. E a família é esse projeto de Deus para continuar o quê? A vida, né? Você vê que essa interatividade, ela é tão importante que se você vai lá em Gênesis 3:8, o que diz aí? Gênesis 3, verso 8. Primeiro livro da Bíblia. Olha só. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aqui eles já tinham pecado. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas essa primeira parte aqui, olha, essa primeira parte aqui me chama a atenção. Por que me chama a atenção? Porque cada tardezinha Deus vinha ao jardim para conversar com um casal, para interagir com eles, para ensiná-los, educá-los, enfim. Eu fiquei imaginando o que Adão e Eva conversavam com Deus cada tardezinha, cada dia, lá no Jardim do Éden. Deveria ser algo assim, assuntos tremendos, não é? Outra coisa, você vê, como seria diferente nossa vida se todas as fases, né? Ah, peraí. Como seria diferente a nossa vida se todas as fases pelas quais a gente passa, Jesus tivesse sido nosso companheiro aí de caminhada? Do diferente seria. Olha, Letícia, gente, com certeza, vamos dizer assim, vamos usar assim um português bem escrachado. As burradas que a gente fez aí no passado, na nossa vida, os percalços, né? Que a gente, os acidentes de percurso, a gente não teria passado por isso. Olha para a vida de Jó, de José, de Daniel. Eu separei aqui alguns textos. Veja, Jó, quando ele soube que ele havia perdido tudo, lá em Jó capítulo 1, verso 20 e 21, diz que Jó adorou após perder tudo. Adorou a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. José, os irmãos dele. Esse negócio de interatividade em família tem alguns casos também que é meio complicado, né? O que fizeram com José, os irmãos dele? Venderam. Venderam ele. Venderam ele lá para, sei lá onde, para os midianitas lá, e que foi vendido para o Egito. Só uma coisa. Só no capítulo 39 do livro de Gênesis, ó, verso 2, verso 3, verso 21, verso 23, usa essa mesma expressão. O Senhor era com José. Uhum. O E ele Senhor, ainda foi preso ainda lá, ainda quando estava com o faraó, né? exatamente. O Senhor era com José. Então veja, Jesus na vida de Jó fez toda a diferença. A tragédia veio, vamos dizer, os desapontos vieram, mas ele continuou adorando a Deus. José foi vendido, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas o Senhor era com ele. E Daniel? Daniel, no capítulo 6, verso 10. Fizeram um decreto lá que se alguém adorasse, orasse para outro Deus que não fosse o rei, seria morto. Daniel orava constantemente ao Senhor. Era o amigo dele. Não tinha como Daniel fazer outra coisa. Ok? Ah, vocês já pararam para pensar nos discípulos de Jesus? Quem eles eram
e em quem eles se tornaram? Eram homens iletrados, rudes, brutos. De repente, ali, Judas e Mateus fossem os mais refinados, não é? Mas, a grosso modo, você vê que eles eram homens muito simples, um palavreado tosco, mas eles ficaram na companhia de Jesus. Mas, pelo jeito, a Bíblia, antigamente não tinha escola, não, né? Que não se fala em faculdade, não se fala de escola, só fala, tipo, Olha, Claudinete, eu só encontro uma faculdade na Bíblia. ah, Foi aquela de 3 anos e meio que os discípulos participaram com Jesus e se formaram. então, pois é, tipo, de Gênesis, então, essa aí, que no caso, Jesus foi o professor, né? É, Mas, mas mas existiam escolas. Tinha as escolas dos rabinos, tinha a escola dos profetas, não é? hum, Tinha escola. Mas ah, esses homens aqui, eles não tiveram uma possibilidade de estudar, oportunidade. Uhum, não é? uhum. E o que que você vai encontrar? Você vai encontrar que esses homens, eles eram como nós. Eles negaram Jesus, abandonaram Jesus, eles careciam de fé, eles discordavam entre si daquilo que era apresentado. Mas sabe, a Bíblia ela traz para a gente algumas informações que valem a pena a gente Aprofundar. observar. Pedro negou Jesus, Letícia, Uhum. né, Marcos? Eles, no caso, eles eram homens, né? Pessoas de carne e osso, falhos, né? Mas, Letícia, sabe o que que Por aconteceu? isso teve, né, sentido essas coisas aí, né? Sim, mas na terceira negação de Pedro, a criada chegou para ele e falou assim: Tu é um deles, sim. Você fala como eles? Veja, o tempo que Pedro passou com Jesus, ele estava falando como Jesus. A tua fala te condena, tu fala como eles. É, Pois é. mudança. Você vai para o livro de Atos, diz que os discípulos chegaram numa cidade chamada Antioquia. E as pessoas de Antioquia, elas viram os discípulos que eles falavam como Jesus, se importavam com as pessoas como Jesus, é, comiam como Jesus, Se vestiam, né? se vestiam como Jesus. Sabe de que eles foram chamados? Cristão? Cristãos. Por quê? Cristão é aquele que se parece com Jesus. Então é a primeira vez que a palavra cristãos aparece aí na Bíblia. Então veja, aonde quer que eles passavam, depois de Jesus ter sido assunto aos céus, as pessoas sabiam que eles haviam estado com Jesus. Então, aquilo lá atrás que nós falamos de Jó, de Daniel, de José, esses homens, eles sofreram ciclos na vida deles, mudanças na vida deles, fases na vida deles. Em cada uma delas, eles tinham a companhia de Jesus. Eu fico às vezes meditando nessa cena. Você já parou e já se colocou nessa multidão aqui? Tenta se colocar nessa multidão, você ouvindo Jesus ensinar. Como que a tua, que a minha vida seria diferente? Não é? Privilégio desse povo, né? Então, olha só, para a gente encerrar, criança, jovem, adulto, ancião, seja qual for, veja bem, seja qual for a fase que você está vivendo, este, hoje, agora, é o seu melhor momento. Então, eu concordo aí com quem falou isso lá no início, Paulinho, né, começou falando sobre isso. Esse é o seu melhor momento.
O passado você não tem poder sobre ele não pode voltar. O futuro você não sabe se vai ter. Você só tem esse momento. Então, entenda também que esse momento ele vai passar e ele jamais voltará. E você jamais vivenciará o que você está vivendo agora. Todavia, o hoje ele pode definir o amanhã. Vocês concordam? Uhum. Né? E o amanhã é o quê? O amanhã ele é o resultado de como o hoje foi vivido. Então, faço um apelo a vocês, a nós, a mim também. Viva cada dia intensamente como se fosse o último. Tenho, porém, uma coisa em mente, que cada dia, é, que cada dia seja extraordinariamente extraordinário. Amém. Você dividi-lo com Jesus. Jesus, ele tem a facilidade de transformar coisas extraordinárias em extraordinárias. Parece a mesma coisa? Não. Se você já teve momentos agradáveis, Jesus pode te dar momentos muito, muito mais agradáveis. Né? Então, divida a tua vida com Ele. Faça dele o teu companheiro de caminhada. Ah, mas esqueço a mais. Começa hoje. Tá certo? Começa hoje. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, que você não vai ter provações, aflições. Jesus ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A diferença, quando você divide a tua vida com Jesus, é que o diabo ele vem e bate na porta da tua casa e do teu coração para te trazer uma tentação, uma sugestão. Quem é que abre a porta? Jesus. Jesus. Então, quando você divide a tua vida com Jesus, você não precisa se preocupar se o diabo ele vai trazer para você vicissitudes, dificuldades, aflições. Não se preocupe com isso. Permita Jesus ele tomar conta da tua vida. E cada fase da tua vida passada com ele vai ser a melhor fase. Hoje, o Rian, que chegou aí, é o mais jovem agora. E nós aí, eu, Wanda, Camilo e mais uns aí, a gente já está, assim, vamos dizer assim, bem lá na frente. Mas entre o Rian e nós, várias fases nós temos aí. Todas essas fases passadas com Jesus serão fases de vitória. Com dificuldades, sim, mas com vitória, porque é Jesus quem proporciona a vitória para você. Então, os ciclos da vida, eles vão acontecer. Nós não podemos escapar a eles. Já que a gente não pode escapar a eles, se nós não começamos lá quando crianças, tendo Jesus como o primeiro, o melhor e o único em nossas vidas, comecemos de hoje. Comecemos de agora. E ele não vai mudar o teu passado, mas ele muda o teu presente e ele muda o teu futuro. Então que Deus, ele nos abençoe, que Deus te abençoe e que você permita Jesus ocupar aí o trono da tua vida e mudar a tua história. Amém? Amém. Amém. Amigo Marcos, por favor, nos eleve a Deus em oração. Agradeça a Deus por esses momentos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mas nós te agradecemos nessa noite pelo esse privilégio que nós temos de estudar a tua palavra. Entendemos que cada um de nós passa por fases, que cada uma dessas fases possa ser passada diante do teu altar, que Amém. cada um de nós possa render o coração, a nossa mente e a nossa alma a ti, pois nós sabemos que não existe lugar melhor do que na tua presença. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, como Ezequiel diz, transformar o nosso coração para que possamos sempre fazer a tua vontade.
É isso que nós pedimos, sim, Deus, pois é a maior necessidade que nós temos como teu povo. Que o Amém. Senhor abençoe cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa dar uma noite de sono reparadora e um bom restante de semana. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, vou repetir. Muito, muito bom estar com vocês. Boa Amém. noite para Na todos. quinta-feira eu não vou estar aí, tá? Então, mas na segunda-feira que vem a gente se vê novamente, tá bom? Amém. Deus abençoe todos vocês. Tchau, Amém. tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é.